Terceira Era, capítulo 8b, a geografia do condado. Yo, sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar sobre a terra dos Hobbits, o condado, o famoso condado, famoso pra gente, né, porque na Terra-média mesmo quase ninguém conhece. O condado era uma terra pequena e porém fértil, cheia de planícies, colinas, bosques e rios. Era um lugar bem quieto e esquecido. O condado ficava na região de Eriador, no noroeste da Terra-média, e fazia parte do reino de Arnor, dos Dúnedain do Norte. E aqui viviam os Hobbits, um ramo das etnias dos homens de origem misteriosa. A cultura aqui era mais puxada para a agricultura, e tendo em consideração que o condado nunca foi industrializado, nessa terra, se plantando, tudo dá. Desde os mais frescos morangos até a mais refinada erva de fumo. Essa bela região era densamente povoada em algumas áreas, cheia de vilarejos e cidadezinhas, mas também possuía extensas e esplendorosas áreas selvagens. E apesar de suas belezas, o condado quase não era lembrado pelo resto do mundo, e se não fosse pela grande estrada leste que atravessava essas terras, provavelmente ninguém sequer passaria por aqui. Não existe um mapa completo do condado desenhado por Tolkien certinho, que nem esse aí que vocês estão vendo da Terra-média. O que eu tenho para trabalhar nesse capítulo com vocês é um mapa incompleto do condado desenhado pelo filho dele, o Christopher Tolkien. Só que o condado tem mais coisa do que o que está mostrando aí, então eu vou tentar completar ele da melhor forma que eu puder aqui, ok? Vamos lá. Mas, primeiro, uma rápida aulinha de história. Originalmente o condado era uma terra selvagem que pertencia ao reino dos Dúnedain do Norte, Arnor. Os membros da família real frequentemente utilizavam essas terras para caça. Quando os hobbits chegaram a Eriador, muitos deles se estabeleceram na vila de Bree, e desses, 2 se aventuraram mais a oeste, os irmãos Marco e Blanco. E assim, eles descobriram a maravilhosa terra do condado e contaram ao seu povo sobre ela. Todo mundo ficou muito animado e quis se mudar para lá. Os 2 hobbits então conseguiram a bênção do rei de Arthedain, que na época era Argaleb II, e que detinha posse daquelas terras. E depois de preencher toda a papelada na prefeitura, Marco e Blanco se mudaram para lá, e muitos hobbits o seguiram, fundando assim o condado em 1601 da Terceira Era. As únicas imposições feitas pelo rei de Arthedain aos hobbits do condado para que pudessem utilizar as suas terras eram que eles reconhecessem sua majestade como rei de Arnor, que eles auxiliassem os mensageiros dos Dúnedain que passassem por ali e mantivessem, em bom estado, as pontes e estradas daquela região. E dessa forma, o condado passou a ser habitado por hobbits de todos os tipos e ficou mais ou menos assim. Os hobbits dividiram o condado em 4 quartas, a quarta sul, norte, leste e oeste. E para começar esse papo, é bom apontar que o condado era cortado pela grande estrada leste, que atravessava toda a região de Eriador. E bem no meio do condado, à beira dessa estrada, havia a Pedra 3 Quartas, que marcava a fronteira entre as quartas leste, sul e oeste, deixando de fora apenas a quarta norte, que tem o seu ponto mais próximo da pedra cerca de 10 milhas de distância. E é por ela mesmo que nós vamos começar. A quarta norte era a parte mais fria do condado, possuindo um clima mais nórdico, sendo frequentemente coberta por neve durante todo o ano, mas principalmente no inverno. E sua fronteira norte fica às bordas do Pântano Norte, o único lugar do condado onde nevascas são comuns. A quarta norte era uma região pedregosa e a maioria das casas construídas aqui eram de pedra. O ar, contudo, era bem puro, tanto que Frodo e Sam, durante o Senhor dos Anéis, quando eles chegam a Ithilien, na fronteira entre Gondor e Mordor, eles falam que o ar dali era tão puro quanto o da quarta norte. E aqui ficava uma pequena cidade chamada Otabarton, cuja localização exata é desconhecida, pois esse nosso mapa aqui não a revela. Porém, dá pra ver aí um pedaço da estrada norte que leva até lá. Apesar de que a maioria dos Tuks moravam na quarta oeste, havia alguns na quarta norte, em uma cidadezinha, também não abordada por esse mapa, chamada Longcleave. E é de lá que vem a esposa de Peregrine Took, ou Pippin. Mas agora, um lugar que tá nesse mapa é o belo bosque invernal de Bindbol Woods. Mas o único evento notório que aconteceu de verdade na quarta norte foi a Batalha dos Campos Verdejantes, em 2747 da Terceira Era, mas dela eu ainda vou falar num capítulo futuro. E bom, já que falamos da quarta oeste, vamos a ela. E aqui vai uma quarta bem importante. Sua fronteira oeste era marcada pelas colinas conhecidas como Far Downs.
ou como diriam os australianos por aqui, Fordinhas, mate. E não se sabe muito sobre a geografia dessas colinas, apenas que em algum lugar ali foi construída a cidadezinha de Grimholm, cidade natal do hobbit Fastred, que veio a se casar com a filha de Samwise Gamgee, Eleanor, e juntos eles fundaram a família Fairburn. Outro lugar que não se encontra neste mapa do condado são as colinas conhecidas como White Downs, e era aqui que ficava a maior cidade e capital do condado, Michael Delvin. E curiosamente, Michael Delvin era composta por casas acima do solo e não tocas de hobbit como era mais comum no condado. Aqui morava o prefeito do condado, que era a figura com maior autoridade entre os hobbits, que era eleito de 7 em 7 anos em um festival chamado Free Fair, ou Feira Livre, que tinha esse nome porque qualquer um poderia montar uma tenda ali sem ser cobrado. E os monumentos mais importantes de Michael Delvin eram o Town Hall, onde residia o prefeito, o museu chamado de Methon House, onde os hobbits exibiam itens que não possuíam mais utilidade alguma para eles, como por exemplo o colete de mithril de Bilbo Bolseiro, que ficou exposto lá por um tempo. E por fim, os túneis de Lockholes, que possuíam várias celas com fechaduras, que poderiam ser usadas tanto para depósito quanto como uma prisão. Ainda em White Downs, próximo a Michael Delvin, havia um pequeno vilarejo chamado Little Delvin, que é muito pouco ou quase nem é mencionado no legendário de Tolkien, então eu não sei nada sobre ele, desculpa. Mas agora nós vamos ter que invadir um pouco as quartas sul e leste para falar de Green Hill Country, ou Província das Colinas Verdejantes. E nessa região, mais especificamente na quarta oeste, ficava a terra dos Tooks, onde a maioria deles morava. E aqui ficava a vila de Tuqueburgo, uma das mais importantes e antigas vilas do condado. Em Tuqueburgo era possível encontrar grandes smiles, que era como os hobbits chamavam as tocas de hobbit. E essas aqui eram consideradas verdadeiras mansões subterrâneas, sendo as maiores e melhores tocas de hobbits, ou smiles, que já existiram. E como o nome implica, aqui teve origem o clã dos Tooks, que eram hereditários dos Thyns do condado. Thyn era um departamento considerado de grande respeito por todos os hobbits, pois eles eram o mais próximo que o condado já teve de um exército ou sequer uma força de defesa. E os Thyns foram apontados pelo próprio rei de Arnor para proteger e cuidar do condado. Então sim, nem todos os hobbits eram pacatos e tranquilos, existiam também grandes guerreiros entre eles. Mas Tuqueburgo não é a única vila dos Tooks em Green Hill Country. Mais a oeste, existia também Tookbank, uma comunidade agrícola repleta de fazendas para todos os lados. E pegando a única estrada que deixa Tookbank, chegamos ao vilarejo de Whitwell, que servia basicamente como um posto comercial entre Tookbank e o resto do condado. Daqui saíam os mais deliciosos vegetais e laticínios das fazendas dos Tooks. Saindo de Whitwell e seguindo a estrada ao norte, temos a cidade de Weymouth, que fica bem no ponto onde a grande estrada leste se encontra com as estradas que seguem para a terra dos Tooks ao sul, Michael Delvin ao sudoeste e Little Delvin ao noroeste. E por isso, a cidade de Weymouth é bem agitada, recebendo viajantes dos homens, elfos, anões e hobbits diariamente. Mas saindo de Weymouth e seguindo pela estrada que vai até Little Delvin, pegaremos um desvio pela direita, onde nos depararemos com uma bifurcação no caminho. Se formos para a esquerda, chegaremos a Knowbottle, mas se seguirmos para a direita, encontraremos o vilarejo de Needlehole, às margens do rio Water, ou Water. Os australianos não entendem se você falar Water. E dali, seguindo esse rio para o sul, nós eventualmente chegaremos aos alagados de Hushhock Bog, que não possui nada de muito interessante na verdade, mas se nós continuarmos seguindo o rio Water para o sul, nós daremos de cara eventualmente com uma vila de hobbit que eu acho que vocês já ouviram falar. Hobbiton, que agora fica na Nova Zelândia, relativamente perto de onde eu moro inclusive, tem que ir lá visitar. Enfim, Hobbiton era uma bela vila coberta por uma relva baixa e verdejante, que se estendia por todas as suas pequenas colinas e campinas. Mas uma colina em especial se destacava em Hobbiton, e ela era conhecida apenas como The Hill, que significa a colina em inglês. Em The Hill ficava Bag End, ou Bolsão, o Smile, ou Toca dos Hobbits, ancestral da família dos Bolseiros, onde moravam os famosos Frodo e Bilbo Bolseiro. Mas nem só de tocas de hobbit vivia Hobbiton, e um de seus prédios mais famosos era o moinho conhecido como Sandman's Mill,
que ficava na margem norte do rio Water, bem na ponte que o atravessava. Havia também o celeiro conhecido como Old Garnet, no sopé da colina The Hill, e em algum lugar por ali ficava o correio de Hobbiton. Atrás da colina de Hobbiton ficava o pequeno vilarejo de Overhill, marcando o ponto final das tocas de Hobbit na grande colina. E daqui, se descermos a estrada para o sul, estaremos sempre caminhando ao lado do rio Water. Que por sinal, que nome criativo para se dar o rio, hein? Mas enfim, o rio Water desaguava em um belo laguinho conhecido como Baywater Pool, onde muitos hobbits construíram suas casas com jardins que desciam até a água. Esse vilarejo ficou conhecido como Baywater, e aqui ficava a taverna conhecida como Green Dragon, que recebia muitos hobbits, tanto de Baywater como de Hobbiton, pois as duas vilas eram ligadas pela pequena estrada de Southland. E por fim, saindo de Baywater e descendo a Southland para o sul, chegamos à bela fazenda da família Cotton, às margens da grande estrada leste. E daqui nós seguimos para Quarta Sul. No início do condado, a Quarta Sul foi majoritariamente habitada pelos Stures, um dos 3 povos originais dos hobbits, que cresciam barbas, eram mais baixos e roliços do que os outros e possuíam mãos e pés maiores que o comum. Portanto, por causa dessas origens, os hobbits daqui possuem todas essas características. O hobbit mais famoso a residir aqui na Quarta Sul foi Tobold Hornblower, ou como ele era mais conhecido, o Velho Toby. E ele é famoso por ter sido o primeiro a cultivar a iguaria mais querida pelos hobbits, a erva de fumo. E mesmo após sua morte, a erva cultivada em sua fazenda continuou sendo aquela de melhor qualidade em toda a Terra-média, a famosa Old Toby, ou Velho Toby. Também não está nesse mapa, mas nos limites da Quarta Sul ficava a bela fortaleza de Sarnford, erguida e guardada pelos Dúnedain do Norte. E além de Sarnford, ficava Greenway, a verdejante estrada que ligava Arnor no norte a Gondor no sul. E, spoiler alert, quando Arnor deixar de existir, Greenway não receberá mais nenhum tipo de manutenção e ficará conhecida apenas como a Velha Estrada Sul. Também não está nesse mapa, mas existia uma estrada que ligava a um dos 2 únicos vilarejos da Quarta Sul, Longbottom, lar da família dos corneteiros. E além dessas, a Quarta Sul era cortada pela estrada que ligava Tuqueburgo na Quarta Oeste a Stock na Quarta Leste. Também na Quarta Sul ficava um pedaço de Green Hill Country, e ali ficava a única outra vila dessa região, Pincup. Pincup era tão pequena que só havia uma estrada que ligava o vilarejo ao resto do mundo, e ela ia direto para Longbottom. Mas agora vamos para a parte mais populosa do condado, a Quarta Leste. A sua fronteira sul era o rio Shireborn, e a sua fronteira leste era o rio Branduin. E a Quarta Leste era a mais populosa porque era a quarta mais conhecida pelos forasteiros, tendo em vista que normalmente quando alguém de Bree vinha visitar o condado, não se aventurava muito a oeste, permanecendo por ali pela Quarta Leste. Sendo assim, os hobbits daqui tinham muito contato com gente de fora, e isso acabava influenciando um pouco na sua cultura, que, frequentemente, absorvia essas interferências externas. Por conta disso, os hobbits da Quarta Leste, em sua maioria, são considerados esquisitos pelo resto do condado, no sentido de que eles fazem muitas coisas que fogem do padrão de um hobbit comum. Aqui, na Quarta Leste, as colinas de Green Hill Country encontram seu fim, terminando em uma densa área florestal conhecida como Woody End. E no coração da floresta de Woody End, no meio da mata, havia o vilarejo de Woody Hall, bem próximo aonde Frodo e Sam se encontraram com o elfo Gildor no livro A Sociedade do Anel. Também na floresta de Woody End ficavam a nascente de 2 rios, o Stockbrook e o Thistlebrook, e ambos os rios desaguavam no Branduin. Mas antes de desaguar no Branduin, o rio Thistlebrook se encontrava com o rio Shireborn, e bem no ponto onde as 2 águas convergiam, havia o vilarejo ribeirinho de Willowbottom, que ficava próximo a uma floresta de salgueiros. E saindo de Willowbottom, existia uma estrada que o ligava diretamente ao vilarejo de Deep Hollow, construído às margens do rio Branduin. E ao leste de Willowbottom e ao sul de Deep Hollow ficava uma grande região pantanosa conhecida como Overbourne Marshes.
Mas indo na direção oposta, seguindo a estrada ao norte, chegamos ao pequeno vilarejo de Rushy, que foi construído em um solo relativamente estável na enevoada região de Marish. E dali a estrada seguia até chegar à pequena vila de Stock, que ficava às margens do rio Stockbrook, próximo aos bancos de terra formados pela correnteza do Branduin. Aqui ficava a famosa taverna The Golden Peach, que era conhecida por possuir a melhor cerveja da Quarta Leste. Stock e Rushy ficavam numa região chamada de Marish. Aqui, a terra era fértil e nevoeiros eram bastante comuns. No início, essa terra era principalmente ocupada pelos Stuars, mas algum tempo depois, um hobbit chamado Buka, Velho Book, que aqui vivia, foi consagrado como Thine pelo rei de Arthedain para governar o condado. Mais tarde, um descendente de Buka, também da família Velho Book, deixou Marish com uma boa galera e eles atravessaram o Branduin para colonizar a terra ao leste, que eles batizaram de Terra dos Books. Só que a Terra dos Books ficava além das fronteiras do condado e o Thine não poderia morar fora do lugar que ele deveria proteger. E foi assim que o título de Thine passou para os Tux de Tuqueburgo. Mas apesar de ele estar fora do condado, muitos fazendeiros de Marish reconheciam a autoridade do Senhor da Terra dos Books e não do Thine de Tuqueburgo. Os Books são hobbits meio complicados. Enfim, como o rio Branduin separava os Books de seu suposto líder, eles construíram uma balsa que levava até a Terra dos Books, que ficou conhecida como a Balsa de Buqueburgo. Na Terra dos Books, em uma colina que ficava às margens do rio Branduin, eles construíram uma Smile gigantesca e a chamaram de Brandy Hall, e desde então, a família dos Brandebooks vivem ali. Com o passar do tempo, a família cresceu demais e os Brandebooks começaram a construir casas do lado de fora da colina, formando mais um vilarejo dos hobbits chamado de Buqueburgo. Mas lembrando que tudo isso ficava do lado de fora do que era oficialmente conhecido como Condado, exceto, é claro, para os próprios Brandebooks, que consideravam como fronteira leste do Condado a Floresta Velha e não o rio Branduin. Como eu falei, os Books eram complicados, e aí você pode ver a diferença entre a fronteira para todos os outros hobbits e para eles. Enfim, seguindo em frente. Só a título de curiosidade, a Floresta Velha é um dos dois últimos remanescentes da Grande Floresta Sul, que cobria toda essa região da Terra-média nos dias antigos. E ali morava Tom Bombadil, com sua esposa, Fruta Douro. Mas voltando à Terra dos Books, além de Brandy Hall e Buqueburgo, haviam mais 4 vilarejos. Primeiramente nós temos Creek Hollow, onde Frodo supostamente passou a morar depois de ter deixado o Bolsão. Mas, se você leu O Senhor dos Anéis, eu tenho certeza que você leu, porque todo mundo que segue meu canal é muito culto, você sabe que essa história era só uma fachada para ele fugir em segredo e ir ao encontro de Gandalf, em Bree, carregando o terrível Anel. Creek Hollow era habitada majoritariamente por Brandebooks, que se cansaram de viver na sempre cheia Brandy Hall. Mais ao sul, temos o vilarejo de Haysand, onde o rio Widywindle, que corria pela Floresta Velha, desaguava no Branduin. E devido às constantes invasões das criaturas que viviam na Floresta Velha, os hobbits daqui eram bem mais protecionistas com as suas terras, o que fazia passar a impressão de que eles eram meio rabugentos, sabe? E por último, haviam mais 2 vilarejos, Newbury, que ficava mais ao norte, e Standelf, que ficava mais ao sul. Para proteger a terra dos Books das criaturas que viviam na Floresta Velha, os hobbits de lá plantaram algumas sementes que cresceram para se tornar uma cerca viva espessa e grossa, que passou a ser chamada de High-Hay. A High-Hay margeava toda a fronteira leste da Terra dos Books e seguia até a Grande Estrada Leste, onde havia uma abertura conhecida como o Portão Norte, que era guardado dia e noite. Ao lado do Portão Norte ficava a ponte de Brandywine, onde a Grande Estrada Leste atravessava o rio Branduin, que dali seguia para o norte. Um pouco mais acima, o Branduin se dividia em 2 para depois se juntar novamente, formando uma ilha chamada Girdley Island. E nunca se chegou a uma decisão se Girdley Island fazia ou não parte do condado, mas como não tinha nada lá, acho que ninguém nunca se importou muito com isso. Mas voltando, na Quarta Leste, entre a Grande Estrada Leste e a floresta de Woody End, haviam as belas planícies verdejantes de Yale, onde morava a família dos Boffins.
Ao norte de Yale, atravessando a Grande Estrada Leste, e a oeste da ponte Brandywine, ficava a terra conhecida como Bridgefields, por onde passava o rio Water. Em Bridgefields ficavam as cidades White Furrows, que possuía um posto avançado dos Sheriffs, que era o nome dos hobbits que guardavam as estradas do condado, e mais ao leste havia a vila ribeirinha de Budford, onde moravam os Bolgers, que eram a família do hobbit chamado Fredegar, que auxiliou Frodo em sua partida secreta do condado. E se seguirmos a Grande Estrada Leste para o oeste, chegaremos à vila de Frogmorton, lar da estalagem mais famosa do condado, o Tronco Flutuante, que recebia visitantes de todas as partes o tempo inteiro. Mas se nós nos desviarmos da estrada principal um pouco, chegaremos a uma cadeia de colinas rochosas, cheias de cavernas e aberturas que formavam a parte norte da Quarta Leste. Aqui, nós encontramos o vilarejo de Skerry, que foi construído na própria superfície rochosa das colinas. Enquanto que mais ao leste, temos algumas poucas residências abandonadas que juntas formam a Vila Fantasma de Quarry. Nessas colinas rochosas havia um complexo de túneis e cavernas conhecidos como os Broken Borings, mas era bem raro algum hobbit se aventurar por ali. E por fim, fora desse mapa, porém mais ao norte, havia o vilarejo invernal de Dwalin, que não possuía muitos habitantes devido ao frio que se abatia na região o ano inteiro. E apenas a título de curiosidade, para terminar esse capítulo, eu deixo aqui o caminho percorrido por Frodo, Sam, Merry e Pippin dentro do condado até eles chegarem na vila de Bree.